entender um tema importantíssimo, uma parábola importantíssima, chamada parábola do trigo e do joio e do trigo, ou a parábola do joio. Dependendo da sua Bíblia, vai ter um título diferente aí em cima. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler esse texto hoje. Mateus é conhecido como o evangelho das parábolas, das histórias. Jesus gostava de contar histórias para que as pessoas entendessem melhor os mistérios do reino de Deus. Mais ou menos 18 parábolas tem na Bíblia. E só aqui no capítulo 13 de Mateus tem 6 ou 7. Semeador, joio, grão de mostarda, tesouro escondido, da rede. 6 parábolas só aqui nesse capítulo. Então é conhecido como um capítulo realmente de histórias fortes. Dentre essas 6 tem essa parábola do joio, que é importante para a nossa vida, é uma lição do Senhor para a nossa vida, e a minha oração é que Deus fale ao nosso coração hoje, que a gente possa aplicá-la ao nosso coração. A partir do verso 36, ou a partir do verso 24, diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. No momento que você vê uma parábola dessa, uma história dessa, você se pergunta quem é o trigo, quem é o joio, quem é o inimigo, como é que esse inimigo age, quem é o campo, quem é que está colhendo, quem é... Verso 36, pula alguns versículos, Jesus vai explicar, diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa, os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar. Deus, nos dê discernimento, sabedoria, para compreender o teu texto, a tua palavra, que a tua palavra aqui, que é viva e eficaz, encontre um lugar, meu Pai, no nosso coração, para que a gente, como igreja, enquanto membros desse corpo aqui, dessa casa, dessa igreja, dessa família na fé, possamos, no nome do Senhor, meu Deus, aplicar esse texto, a nossa vida, a nossa prática cristã. Que todos aqui, meu Deus, possam ser confrontados, desafiados, e que a partir da exposição bíblica, meu Pai, nós possamos mudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como agir, de que forma agir, o tempo de agir sobre nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Que seja uma noite de aprendizado, de mudança e de crescimento na Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado e adorado nesse momento da palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, as parábolas são histórias que Jesus conta. Jesus contava histórias. 2 motivos. Um, para ilustrar os mistérios do reino. Ele falava de coisas sobrenaturais. Segundo motivo, ele que também queria esconder esses mistérios de pessoas, principalmente dos religiosos da época. E aí sempre os discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, nos explica o que é que o Senhor falou, o que é que o Senhor quis dizer a partir daquela história.
Então, uma história tem um poder. Na psicologia, a gente estuda os gatilhos mentais. O que é isso, pastor, gatilho mental? É uma forma de você meio que conduzir o comportamento do outro a um objetivo que você queira. Por exemplo, se você trabalha com vendas, você vai ter alguns gatilhos mentais para levar a pessoa à venda. Muita gente que trabalha com venda, olha, é o último que eu tenho aqui. É um gatilho da escassez. A pessoa fala, meu Deus, é o último, eu vou perder. E se apressa aquilo. A história é um gatilho. Você se prende a uma história. Quando alguém começa a contar uma história, você para. Você fica. Você demora um pouquinho mais na Topic, no ônibus, para escutar a história. Você vai e aquilo ali prende você. Então Jesus usava disso para atrair a atenção das pessoas, para explicar esses mistérios. Jesus usa de algo cotidiano, que é uma lavoura, que é uma plantação de trigo comum para a época. Usava-se o trigo, o fruto do trigo, para justamente produzir o pão, o alimento básico, para aquela época e para a nossa época. E de um problema, que era, juntamente da plantação de trigo, crescer também uma planta chamada joio, muito parecida com o trigo, quase que idêntica. De forma que no início não consegue se distinguir muito bem o que é um, o que é o outro, mas depois, com o tempo, principalmente na época da colheita, onde o fruto já está no ponto certo para ser colhido, aí começa a se identificar melhor um e o outro. Jesus usa essa ilustração para falar de realidades espirituais. Tem semelhança do joio com trigo. Então é ao mesmo tempo que o campo, Jesus explica a partir do 36, que é o mundo. Hoje eu quero, em nome de Jesus, que a gente volte-se um pouquinho mais para o nosso mundo aqui, para a igreja. Na igreja existem trigo. Quem é trigo aqui nessa noite, diga amém. Espero em nome de Jesus que você seja trigo. Mas tem joio também. Nem todos que estão aqui, nem todos que entram nessa igreja, ou qualquer igreja, outra igreja, é trigo de verdade. Existem alguns, por mais que você vá te surpreender, que são joio. E o joio é plantado por quem? Pelo inimigo. Existem pessoas que entram deliberadamente no meio da seara do Senhor para trazer confusão, como instrumentos do mal. Então hoje, o meu chamado, o chamado do Senhor, é que a gente olhe um pouquinho mais para o nosso mundo, para a igreja do Senhor, e a partir desse texto, nós venhamos a ter lições preciosas para a nossa conduta com o outro, para a nossa conduta em relação a nós mesmos, como é que a gente trata pessoas em pecado, pessoas que estão deliberadamente vivendo de forma profana, qual o tempo de agir, a forma de agir. A partir dessa história, nós podemos ter lições preciosas para a nossa vida. Verso 25, nós vamos versículo por versículo, entendendo toda essa história de Jesus. Verso 25 diz assim: enquanto todos dormiam, veio quem? O inimigo, seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Era uma prática cultural da época. Existiam, às vezes, rivalidades de vizinhos, de plantações vizinhas. E uma das estratégias que eles se odiavam, e o que é que um fazia com a plantação do outro, ia lá, quando ninguém estava vendo, e plantava o joio, para dificultar a colheita, o plantio, porque o joio naquele lugar ia disputar os nutrientes do solo, ia dificultar, ia demorar mais. Então, era uma prática comum da época, vizinhos de plantação que se odiavam, usavam desse artifício para prejudicar o outro. Era uma prática cultural da época. Então, nós entendemos, Jesus pega desse ato e aponta para o diabo, para o que o diabo faz na nossa vida, e talvez tenha feito na sua vida, e você nem tem se dado conta. Primeira lição de hoje, nós temos um inimigo que ele não para de trabalhar. Repete comigo. Eu tenho um inimigo que não para de trabalhar. Ele não se cansa de investir na sua vida. E principalmente quando você dorme. O texto diz, verso 25, quando todos dormiam. Principalmente quando você baixa a guarda. Principalmente quando você está sonolento. Principalmente quando você acha que está em paz. E aí o inimigo vem e planta coisas na sua vida. Ou no meio da igreja. Então a gente tem que estar vigilantes a tempo e fora de tempo. Isso é uma certa história que eu ouvi essa semana, por sinal. Fala de o diabo, o inimigo, chegou para duas famílias, eram vizinhas, semelhante a essa história. E aí ele queria trazer intriga ali, porque eles estavam vivendo muito em paz.
E aí o diabo vai, pega o burro lá, de uma das famílias, o animal lá, e solta. Desata o laço do burro. O burro vai e corre para a plantação do outro e faz esculhambação lá. Come tudo, derruba tudo, pisa tudo. A esposa daquele cara vê aquilo ali e reconhece. É o burro do Chico. Pega a espingarda dela, dá um tiro, acerta, mata o animal. O filho do dono do burro, quando vê o animal do pai lá, ela fez isso, pega a arma dele e vai e mata a Mariazinha que matou o burro. O marido, quando chega, vê e vai lá e mata. E a família destrói um ao outro. No final da história, dessa ilustração, o anjo chega para o diabo e diz, está vendo aí o que você fez? O diabo diz, não, só soltei o burro. Eles que se destruíram a si mesmos. A maioria das vezes, meu amado, o diabo, ele não vai pegar na sua mão. A maioria das vezes, o diabo, ele não vai te conduzir à perdição. Na maioria das vezes, o diabo, ele só vai conversar, assim como fez com Eva. Por que você não pode provar desse fruto? Olha a beleza desse fruto. Na maioria das vezes, nós queremos colocar a culpa toda nele, mas ele só desperta em nós desejos, falas, planta uma semente. E ele não para de plantar sementes na sua vida. Então esteja atento, em nome de Jesus. Ele planta e espera que as pessoas executem. De repente, você entra na igreja e a irmãzinha da recepção. Quem está na recepção hoje? Uma das mãos, levanta aí só para eu ver. Estou vendo ali, 3 irmãs ali. E por coincidência, na hora que a pessoa vinha toda empolgada para o culto, as irmãs correram para preparar a sacolinha, que tinha esquecido das sacolinhas. E aí, ao mesmo tempo que você está entrando feliz, você percebe que a irmã está olhando para trás. Ele fala, o que essa irmã tem contra mim? E ele planta a semente e fica na sua cabeça. O que é que a tia do pastor, a tia Vânia, tem contra a minha vida? Ela olhou para trás quando eu entrei. Já não vou com a cara dela. E o que é que ela tem? E vai me perseguir. E eu estou no GF dela, vou sair desse GF. Porque ela virou as costas para mim na entrada. E aquilo ali, uma semente que foi plantada, às vezes causa divisão, fofoca no meio da igreja. É ou não é? A maioria das coisas graves de uma igreja, de um corpo, de uma família, começa com uma pequena semente lançada, plantada, um joio jogado. E a nossa mente vai aceitando, porque o nosso inimigo está trabalhando direto. Direto. E é um irmão gaiato da igreja que fez uma brincadeira com você. Vitor Hugo, que cabelo é esse? Como é que tu faz isso com o teu cabelo? E aí agora a semente pode estar chegando no coração dele. Como é que o pastor me dá exemplo no culto, falando do meu cabelo? Eu não vou mais para aquela igreja. Eu não vou. E aí essa semente chega e a pessoa aceita. E aí vai crescendo e aquilo ali vai tomando a vida da pessoa. E de repente a pessoa já não consegue nem olhar no olho. Grandes amizades se dispersam. Estão distantes por pequenas sementes que o inimigo, de maneira sorrateira e inteligente, solta. Ele se disfarça. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de quê? Anjo de luz. Ele não quer aparecer. Ele só desata o nó do burro. E o resto, as famílias fazem uma com a outra e destroem a vida um do outro de maneira sorrateira. Ninguém viu quem soltou o burro e nem quer saber quem soltou o animal. Eu só sei que ele pisou aqui. Eu só sei que ela não me deu a paz do Senhor. Eu só sei que ela não me convidou para o aniversário dela. Eu só sei que isso, que aquilo vai chegando no coração e trazem divisões. Em nome de Jesus, tenha sabedoria, não aceite. Em nome de Jesus, que o inimigo ganhe terreno na sua vida e que o joio tenha a atenção que ele não deve na sua vida, porque o inimigo vai soltar sementes do mal no nosso meio, mas nós temos que continuar como uma igreja unida, firmes no Senhor. Não aceite mentiras dele, pequenas coisas dele, ele vai soltar e tentar em vários corações. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, tem pessoas que são mais fortes em relação a isso, mas não aceite. O verso 27 diz assim, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? O que é que eles veem quando vem o joio crescendo? Eles procuram um culpado. E o culpado que eles identificam é o dono do campo. O Senhor plantou errado. O Senhor botou, a semente era ruim. Eles procuram, eles responsabilizam quem está à frente. Segunda lição, cuidado, meu amado, com a pressa em procurar culpados. Amém?
cuidado com a sua pressa. Quando a gente está num problema, quando a gente está se sentindo afetado por algo, a gente vai em busca de culpados. E nem sempre é a primeira pessoa, nem sempre é óbvio. Às vezes a gente fecha os olhos, não olha o mundo espiritual que há por trás da brincadeira, da fofoca, da intriga que acontece por trás. Na verdade, quem plantou foi o inimigo, mas o inimigo foi de madrugada, sorrateiro, sem que ninguém visse. Só que os trabalhadores olham para o seu Senhor. O Senhor está trabalhando errado, a semente está ruim, o Senhor está comprando semente errada. Então, meu amado, cuidado com a pressa em procurar culpados. Cuidado com a pressa em procurar culpados. Geralmente a gente culpa a nossa liderança. Talvez você culpe seu líder de GF pela sua vida espiritual. Talvez você culpe seu líder de GF porque você não recebe os devocionais lá no grupo do WhatsApp. Talvez você culpe seu líder de GF que não foi te visitar quando você precisou. Porque geralmente o inimigo faz escondido e a gente procura culpados no nosso meio. Procura culpados, principalmente na liderança. Então, em nome de Jesus, meus líderes amados, não se frustre. Quantos líderes chegam para mim, pastor, estou desesperado, eu quero entregar esse negócio, eu não sou um bom líder, eu não sou ousado, eu acho que a semente que eu estou usando está errada, porque tem muita coisa acontecendo de ruim. Meus líderes amados, não se frustrem, porque muita gente vai chegar apontando para você. Muita gente vai chegar apontando o dedo para você. Cuidado com as pressões que você tem aceitado. Nem tudo de ruim do seu GF é você, amém? E aos liderados aqui, nem tudo de ruim que acontece no GF é culpa do seu líder. Reconheça o espiritual que há por trás. Domingo vai ter turma de batismo aqui na igreja. E a nossa igreja é muito zelosa com cada pessoa que se batiza na igreja. Nós passamos pelo menos 2 meses acompanhando de perto essas vidas. Nós temos encontros, a gente abre a Bíblia, expõe textos bíblicos aqui, pelo menos 7 encontros. A pessoa para se batizar tem que vir para todos esses encontros. Se perdeu algum, tem que recuperar. Nós temos pelo menos 4 ou 5 monitores para auxiliar essas pessoas, para aconselhar essas pessoas, para se perder a aula, recuperar a aula com essas pessoas. Nós temos conversas individuais. Ontem terminou a aula. Fiquei aqui mais um tempão conversando com essas pessoas. Pastor, não sei se eu posso me batizar. Está acontecendo isso comigo, com aquilo, eu aconselhando. Nós incentivamos nesses encontros as pessoas irem para o GF, mas muitos, infelizmente, depois do batismo, não pisam mais na igreja. A primeira coisa que vem no nosso coração, nossa igreja está sendo permissiva demais. Pastor, não tem como aumentar o critério aí para se batizar, não, porque o irmão se batizou e não apareceu mais. Meu amado, a gente faz o possível. A gente faz o que pode. Então não procura responsabilizar. Nossa igreja quer banhar as pessoas e muita gente. Não, a gente tem todo o zelo do mundo. Por cada vida que tem vindo para cá, para se batizar. Fala da importância do novo nascimento. Mas cada um é responsável por si. Nós vivemos de maneira muito tranquila, entendendo que o padrão do Evangelho a gente tem buscado. De maneira que todos esses 13 estão com o ouvido queimando aí, da gente puxando a orelhinha deles. Falando da importância, olha, o batismo não é sobre uma noite, mas sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Permaneça em nome de Jesus. O que é da gente, a semente, a gente tem lançado. Em nome de Jesus, não procure culpados para questões complicadas, porque não são tão coisas simples de se resolver. Então, em nome de Jesus, baixa um pouquinho a guarda. Verso 28. O Senhor então responde, o inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o arranquemos? Percebem? Eles querendo simplificar algo que é muito delicado de ser feito. Então, vamos lá arrancar o joio. Tem o trigo, tem o joio. Então, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque? O que é que ele responde no 29? Ele respondeu, não. Porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Eles querem fazer algo o mais breve possível. Nós temos essa sensação, esse impulso de querer resolver as coisas de maneira rápida. Se a gente está devendo, a gente procura quem? Logo um empréstimo. É ou não é? Ou procura alguma pessoa que empreste rapidamente a gente. E isso pode se tornar algo ainda pior. A gente tem esse impulso de querer resolver coisas complicadas de maneira simples e rápida. Espera o tempo do Senhor. Eles queriam resolver logo e Jesus nos dá uma lição nesse momento. Jesus nos ensina que nós temos limites no tratamento com as pessoas. Repete comigo, eu tenho limites no tratamento com as pessoas.
Amém? Você tem limites. Enquanto pastor, eu tenho limites. Todos que estão aqui resolveram vir para o culto de hoje. Sim ou não? Eu não posso obrigar ninguém a estar aqui. Minha oração é que os irmãos venham para a quinta profética, porque é nesses dias aqui que a gente fala de doutrinas mais profundas da igreja. Mas todos aqui escolheram ou não estar aqui. Nós temos limites. Quem dera toda a nossa igreja estivesse em GF, mas nem todos escolheram isso. Nós temos limites. Quem dera a gente poder ter devocional todo mundo junto. Quem dera a gente pudesse viver num retiro, numa casa, todo mundo junto. Aí a intriga ia ser grande. Mas nós temos limites. Nós não podemos fazer tudo por todas as pessoas. Tem pessoas no nosso meio que levam o evangelho de qualquer forma. Tem ou não tem? Mas repete comigo, eu tenho limites. A gente não consegue mudar ninguém, é uma obra do Espírito Santo. Então, pastor, vamos aqui fazer uma investigação. Vamos fazer uma CPI aqui na Florescer. Vamos descobrir quem está em pecado e quem não está em pecado. De maneira clara, o Evangelho nos diz, não cabe a nós investigarmos. Não cabe a nós identificar o irmãozinho aqui é o joio e aquele ali é o trigo. Não cabe a nós pela cara. Não, esse aqui é o trigo, pastor, porque ele tem um bigodinho muito fininho, é trigo. Não cabe a nós fazer isso. Não cabe a mim, a você, quem dera, mas não cabe a nós. Jesus nos ensina isso, nós temos limites. A ceia do Senhor, de vez em quando, pastor, fulano de tal seu. Pastor, a pessoa estava só visitando a igreja, pegou o pão e minha irmã, você quer que eu tenha o quê? Uma havaiana aqui? Quando eu ver alguém, eu rebolo de lá para cá. Cada um faz uma avaliação pessoal. A gente abre a palavra, explica o texto, fala da ceia, mas cada um é responsável por si, a avaliação é pessoal. Mais ou menos no século XII, XIII, surgiu um movimento muito sério, que matou muitas vidas. Um grupo de homens levantados pela igreja, os inquisitores. Aquele movimento chamado Inquisição, ele saiu em busca do joio no meio das igrejas, das heresias no meio dos povoados. Isso é muito perigoso, que se a gente quiser trazer isso de volta, pastor, nós temos agora um grupo aqui na igreja que nós vamos investigar a vida das pessoas, para expor os pecados das pessoas, para ver quem é joio e quem é trigo. Não cabe a nós. A partir disso, surgiu aquele movimento de caça às bruxas. Se você conhece a história, você vai lembrar. Só precisava que um vizinho denunciasse uma mulher, geralmente uma mulher, e ela seria queimada viva, porque dizia que ela era uma bruxa, por conta da denúncia de uma pessoa, para proteger a doutrina da igreja. As bruxas não eram bem-vindas. Cerca de 60 mil mulheres morreram como bruxas, porque simplesmente homens investigavam se eram joio ou trigo. Às vezes nós queremos trazer isso para o nosso meio. Repete comigo, não cabe a mim. Amém? Não cabe a você estar procurando bruxa. No tempo certo Deus revela. O texto não diz isso? Na época da colheita, Deus revela, sim ou não? Hoje nós temos o ódio, a nossa caça às bruxas é pelo ódio, é pelo partido, é por quem o irmão vota. Olha que coisa triste. Pastor, o irmão é de esquerda. Irmão não. Que negócio de irmão? Não existe crente de esquerda. E vão procurando pessoas pelo que ela vota. E daqui a pouco a gente vai ter eleições no nosso Brasil. A igreja esteja atento. Não saia nessa onda de apontar o dedo, de procurar o joio e dizer, isso aí não é crente, porque vota naquele. Em nome de Jesus, não é nosso papel. Os fariseus faziam isso na época de Jesus. Não cabe a nós fazermos o mesmo. Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina quem nós devemos estar olhando, para quem nós devemos procurar pecado. Sabe quem é? Olha para a pessoa do seu lado. Não é para ela não, Jesus vai ensinar agora, verso 1, não julguem, não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
o movimento, meu amado, sobre santidade, se o assunto é santidade, a primeira e mais importante é a sua. Amém? Se você quer procurar defeitos e pecados, o primeiro local que você deve procurar é o seu coração, é a sua vida, é a sua boca, é o seu trato. Então, em nome de Jesus, tenha calma. Jesus pede calma. Sobre pecados, tenha calma. Sobre o que pessoas têm feito, tenha calma. Porque o joio e o trigo, eles têm extrema semelhança. Jesus usa essa ilustração porque é muito, mas muito parecido. O joio vai ter um bigodinho fininho. E se a gente olhar de longe, não percebe. É muito parecido. Vai falar como trigo. Vai se vestir como trigo. Vai andar no ambiente do trigo. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai tirar do nosso meio o trigo, que ainda está em processo. Porque, repete comigo, a conversão é gradual. Repete comigo, a conversão é gradual. É dia a dia nós vamos sendo moldados o exemplo de Cristo. Sim ou não? Tem muitas pessoas que nessa pressa, pastor, fulano já está com 3 semanas na igreja. Eu ia olhar a roupa dessa irmã, eu vi ela na praça, olha ali o tamanho do short dela. É gradual. Tem pessoas que não têm o dinheiro que você tem, minha amada, para mudar o seu guarda-roupa na primeira semana. Elas vão precisar de ajuda para isso, para aos pouquinhos ir mudando o seu guarda-roupa e se vestindo de maneira mais decente. Mas a mudança é gradual, a conversão é gradual, é dia após dia, ano após ano. Em nome de Jesus, para de apontar tanto. Em nome de Jesus, viva na graça do Senhor. Só que isso não nos dá o direito de baixar a nossa guarda e da igreja se transformar numa plantação de joio. Dá direito? Não dá. É claro que a gente trata pecado no nosso meio. Sim ou não? Da maneira correta. Então tenha sabedoria, meu amado, também. Nem todos que estão ao seu lado foram plantados por Deus. Percebe que a seara, o Senhor planta o trigo, vem o inimigo, planta o joio, o inimigo quer atrapalhar. Se a igreja é uma seara, é uma grande plantação, se os seus amigos é uma seara, se os seus colegas de sala são uma seara, tenha muita sabedoria. Nem todos que estão agora junto de você foram plantados por Deus. Por isso que é importante sabedoria. O joio é muito semelhante ao trigo. Não é porque tem fala de crente, roupa de crente, Bíblia de crente. Cadê tua Bíblia, gigante? Está aí perto? Está não, né? Desse tamanho o gigante comprou uma Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia do irmão. Isso é ignorância de Bíblia, um negócio desse aí. Pode ter uma Bíblia desse tamanho, pode ter o título que for, mas tenha sabedoria. Repete comigo, eu terei sabedoria. Se você está em busca de um namorado, uma namorada, meu amado, tenha sabedoria. O diabo de vez em quando vai enviar um joiozinho bem redondinho para você, bem cheirosinho, bem bonitinho, bigodinho fininho. Cuidado, atenção, tenha sabedoria. Nem toda proposta vem do Senhor. Qual a diferença, pastor? Como é que eu conheço um ou outro? O tempo. Tanto crente aperreado pelo relacionamento, pelo namoro, na primeira semana, assim que entrou na igreja, assim que veio a primeira mensagem, é o amor da minha vida. Tenha tempo, tenha sabedoria, porque o tempo vai revelar quem é trigo e quem é joio. Porque o joio é muito semelhante ao trigo. Nem todos que levantam a mão na igreja são trigo. E Deus, ao longo desses anos, tem tranquilizado o meu coração. O evangelho é muito bem proclamado nesse lugar. A igreja é muito bem confrontada nesse lugar. Mas alguns resolvem vir para participar só da seara, para estar plantado numa igreja e nunca se transformaram em trigo de verdade. Tenha atenção quem é teu amigo de verdade. Tenha atenção quem você abre a porta da sua casa, quem você recebe. Tenha atenção em nome de Jesus. Tem muito crente carente de amizade que de repente abre as portas da sua vida, arregaça, alarga tudo. E fala de tudo, e de passado, presente, de futuro, de intimidade. Uma semana que conheceu a pessoa. Calma. Tenha sabedoria. Você não sabe se é trigo.
O tempo vai revelar quem é trigo na sua vida. Tenha calma, vai caminhando com calma, tenha cuidados. Nessa parábola ele fala que o tempo ajuda. Na igreja nós temos alguns cuidados, nem todos aqui. Pode ser o teu currículo que for, a jornada que for, para ser líder na igreja, vai ter que ter tempo. Vai ter que ter cuidado, vai ter que passar por tempo. Paulo aconselha ao jovem Timóteo, 1 Timóteo 3,6, diz não, sobre liderança, ele não pode ser recém-convertido. Pastor, mas já está com muito tempo que eu não tenho um co-líder no meu GF. Calma, espera, calma. Não é porque não tem que eu tenho que colocar qualquer um. Calma, em nome de Jesus, que o Senhor vai te dando respostas, você vai avaliando e o tempo vai contribuir nesse sentido. Nós temos zelo aqui com todos os ministérios, mas esses ministérios aqui de frente, louvor, palavra, liderança, nós temos que ter zelo. Por isso que a gente espera. Pastor, o irmão cantava aí junto com um cantor famoso, Michael. O Michael Jackson. E aí veio para florescer. Gosto do Michael, os exemplos dele nunca são óbvios. Sempre. E veio para florescer, é o baterista do Michael Jackson. Está na florescer, próxima semana, vamos dar uma oportunidade para ele. Calma. Congrega, vai para a GF. Passa um tempo aqui. Vamos esperar, vamos ver como é o coração do irmão. Em nome de Jesus. Porque o joio, meu amado, é prejudicial. O joio, o solo tem um limite de nutrição. O joio está lá puxando os nutrientes do solo. Tirando o nutriente do trigo. Ele está ali para atrapalhar o negócio. Então, a Bíblia não nos proíbe a análise, só que análise no tempo devido. Amém? Tenhamos sabedoria como a gente trata o próximo. Olhe para os frutos. É a época da colheita que vai revelar o joio do trigo. Pastor, mas os falsos profetas, eles produzem frutos. Sim ou não? Sim. Falsos profetas fazem milagres. Falsos profetas abrem a Bíblia, expõem o texto bíblico, falam de futuro das pessoas, são generosos, tem obras sociais aí, e esses frutos aí não são de Deus. Calma, como é que eu posso reconhecer? Como é que eu posso conhecer? Porque eles simulam frutos de trigo, agem como trigo. Se a diferença é o fruto, mas como é que pode o joio fazer um fruto semelhante ao trigo? Verso 30 diz assim, como é que eu posso reconhecer? Deixe que cresçam juntos até a colheita. Por quê? Por que Jesus está dizendo isso? Porque o trigo, quando ele cresce e quando ele começa a frutificar, algo acontece com ele. Aquela parte fininha do trigo, é tronco aquilo ali? Caule? O talo, bem fininho. Segura lá. Quando começa a ter fruto lá no trigo e vai pesando, ele começa a envergar. Porque tem fruto, pesa o fruto e ele enverga. E o joio continua ereto. E aí fica fácil nessa hora. Porque os que estão envergados é o trigo, cheio de fruto. Os que continuam em pezão lá é o joio. Por isso que Jesus diz, olha, espera a época da colheita que é fácil. A visualização vai ser fácil. Então tem uma lição gigantesca para cada um de nós. Porque quando o trigo começa a frutificar, ele começa a se inclinar. E o joio permanece ereto. A verdade do Senhor para a nossa vida. Quem dá fruto para Deus, aprende a se curvar. Não a se exaltar. A diferença de um falso profeta, de um joio que faz até frutos, é que quanto mais o joio vai produzir fruto, mais ele vai ficar ereto. Mais ele vai se orgulhar, mais ele vai querer aparecer. E o trigo de verdade, quanto mais produz para o Senhor, mais ele se curva, mais ele vai ao chão, mais ele se humilha, porque ele sabe que nada provém dele, tudo vem do Senhor. Cada fruto que vem na vida de um crente verdadeiro gera joelhos dobrados, rosto no chão, cada nota entoada, cada acorde tocado nesse lugar. Se for trigo tocando, vai se curvar cada vez mais e dizer que convém que eu desapareça. Eu não sou nada, é a graça do Senhor na minha vida.
Mas o joio ele quer para ele. Pastor, vamos combinar aqui, essas luzes estão muito assim, vamos botar umas luzes aqui, mesmo aqui na bateria, para que todos me vejam. Tem um canhão aqui que se mexe, bota aqui também na bateria, porque os irmãos não estão vendo meu bigode fininho aqui na bateria, se ele não tirar esse bigode hoje. E aí o que é isso? Eu quero produzir fruto para as pessoas me verem. Que negócio de bateria no cantinho é esse? Bota aqui, vamos fazer aqui um tatame aqui, um tablado para ela mais alto aqui, fica aqui no meio. Arranja um microfone aí para mim, que eu quero cantar e tocar bateria também. Sempre gostei de roupa nova. E as pessoas vão querer aparecer, e quando eu trago uma palavra, eu quero que as pessoas me deem elogios. Cuidado, isso é comportamento de joio, que produz fruto para aparecer. O trigo faz, mas o trigo faz, e cada vez mais que faz, cada vez mais que produz, mais ele vai se encurvar diante do Senhor. Ontem, meus amados, quem veio para a aula de batismo aqui, a igreja estava uma bagunça. A gente arrancou esse ar-condicionado aqui, tinha um monte de poeira, um monte de coisa, estava em obras a igreja. E eu, com toda a autoridade, conhecendo minha igreja, disse: olha, vocês estão vendo isso aqui? Amanhã vocês venham para o culto, vocês vão encontrar uma igreja limpinha, cheirosinha, organizada. Sabe quem foi que limpou? Sabe? Ninguém sabe. Porque o trigo faz e desaparece. Esse é o coração de quem ajuda, de quem é generoso. Não quer proclamar, não quer ser visto, não quer ser aplaudido. Me orgulha demais aqui na igreja, grandes doações, né? No dia da semente aqui as pessoas: pastor, mas por favor, não fala meu nome. Minha irmã, é um padrão nosso, a gente não fala o nome de ninguém, nenhum tipo de doação na igreja. Se você quer algum tipo de divulgação, não é dessa forma, doando, não é dando milhares de reais. Porque o nosso coração tem que ser um coração de trigo, que quanto mais fruto, mais se encurva. O trigo vai permanecer encurvado. O joio, ele vai permanecer ereto, vai gerar orgulho. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Quem é trigo nessa noite aqui? Diga eu. Se você não é trigo ainda, meu amado, chegou a época de ser. Não é porque eu estou na seara que eu sou trigo, percebe? Não é que eu estou plantado aqui que eu sou trigo, percebe? Não é. Produza, frutifique, frutos que comprovem sua identidade no Senhor. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Haverá um dia em que todos nós que estamos aqui, em que todo mundo estará diante do Senhor. Talvez você estava conseguindo camuflar sua vida, quem você é de verdade, de mim, da igreja. Mas haverá um dia em que todas as obras serão reveladas. Nem toda obra é revelada hoje, mas tenha certeza que nenhuma ficará escondida no juízo final. De que vale enganar gerações, ter aplausos, enganar a pessoa que está do seu lado? Mas um dia tudo vai ser revelado. Todos nós prestaremos contas, cada um por si. E o defeito do outro, pastor, não me justificou nada. Nada. Os erros do seu pastor não vão te ajudar em nada. Você vai buscar por si. Romanos 14:10. Você, porém, porque julga seu irmão e porque o despreza, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos, um por um, um de cada vez. Estaremos diante do Deus que é justo, juiz. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará a Deus.
Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meu amado, se você acredita que é joio, ainda dá tempo de ser trigo. Amém? Se nessa noite veio uma incerteza no seu coração, pastor, pensei que ser trigo era estar na igreja, mas realmente olhe para a minha vida, não tenho frutos. Eu falo do mesmo jeito, trato da mesma forma. Não sou generoso, não sirvo na igreja, não amo pessoas. Não tenho nada de trigo, só aparência, roupa de igreja, fala de igreja, jeito de igreja, horário de igreja. Mas será que eu sou trigo? Se veio essa dúvida no seu coração, meu amado, se pergunta quais suas intenções nesse lugar. Por que você veio hoje? Mas por aí. Pergunta sinceramente no seu coração: Deus, por que eu vim hoje? É minha fome, é minha sede pelo Deus Altíssimo? Foi por amor à palavra para ser confrontado e mudar mais um pedacinho de mim? Ou eu vim porque a galera veio, porque eu quero ver meus amigos? Eu vim porque todo mundo está vindo, eu vim porque é legal, não tinha nada para fazer, eu vim. Por que você veio hoje? Por que você está nesse lugar? Se não for para produzir, para ser transformado, para servir uns aos outros, suspeite, talvez você seja joio. E talvez essa palavra de hoje salve sua vida. Porque talvez você estava acomodado nesse lugar, fazendo serviços nesse lugar, mas o coração ainda não era trigo. Se pergunte, você tem frutificado? Tem dado frutos que comprovem que você está com o Senhor, que foi Deus que te plantou, ou não? Tem muita gente frustrada, muito crente desistindo de ser crente, de igreja, porque tem olhado para dentro da igreja, e tem visto os joios no meio da igreja, e diz: olha, eu não vou para aquele lugar, tem muita mentira, fofoca, tem muito erro ali, e é verdade. Até a volta de Jesus, não tem como a gente impedir do joio estar no nosso meio, mas um conselho final para a sua vida: não olhe para o joio ao seu redor. Olhe para o celeiro que o Pai preparou para o seu trigo. Em nome de Jesus, fica com os olhos fitados em Jesus. Tem muita gente que está em igreja, seja nessa ou em outra igreja, que não conhece Jesus. E Deus já me deu paz em relação a isso. É uma dificuldade, porque é guerra, porque eu tenho que lutar para transformar no Senhor esses corações, mas eu entendo que eu tenho limites. Tem gente que vem para brincar. Tem gente que vem porque está todo mundo vindo. Tem gente que vem porque é a modinha. Nem todos são trigo. Mas não, para de olhar tanto para os erros, para os joios no meio do povo de Deus. Começa a olhar para o Senhor. Verso 43 diz justamente isso. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. De tudo que eu falei aqui, conselho final da palavra para a sua vida: aquele que tem ouvidos, ouça. Guarde essa palavra no seu coração. Lembra? Para a cultura judaica, ouvir é a mesma coisa que obedecer. Então, obedeça essa ministração, essa palavra. Frutifique no seu coração, encontre espaço no seu coração. Deixa de olhar para as mazelas da seara. Gente que quer aparecer, gente que se escora, gente que quer aplauso. Você está olhando demais para o joio. Começa a olhar mais para o seu Senhor. Um dia o meu Jesus vai voltar. E todo o trigo será pego e será colocado no seu celeiro. Um lugar aconchegante, onde estaremos perto do Senhor e viveremos com Ele eternamente. Tem muito crente frustrado, desanimado, pensando em desistir do evangelho, porque tem olhado demais para o joio. Não tem como a gente blindar a igreja do joio. Percebe? Tem que deixar caminhar. É o que Jesus disse: olha, deixa crescer. A gente não vai criar uma inquisição na igreja, de expulsar, de fechar a porta. Não, isso aqui veio para brincar, isso aqui não veio. A gente vai se enganar. Porque tem pessoas que estão no processo de mudança, e são trigo ainda em mudança, que serão arrancadas. Que triste perceber que igrejas têm arrancado pessoas que estão no processo, e que esse processo leva tempo porque acham que ela é joio.
Que igreja, que a graça nos alcance, que nós tenhamos paciência, mas que também a gente não ache que o evangelho é bagunça, que a gente venha se posicionar. A gente percebe que os frutos comprovam, e chegou a época da colheita e comprova que aquelas pessoas ali estão brincando com o evangelho, Deus vai tratar. Bate assim no seu peito. Deus vai tratar todas as minhas ações. Amém. Graças a Deus. Vou compartilhar aqui um alívio que eu tive exatamente hoje. Vocês sabem que o pastor ano passado bateu o carro. Não teve um acordo, ele queria um carro novo. Vocês conhecem a história. E aí ele colocou na justiça, pedindo 60 mil reais do pastor de vocês. Eu, meu Deus, vai. Tem que vender um carrinho aí, se desfazer de alguma coisa. Está na justiça, vou ser julgado. Vai ter um juiz que vai achar se eu sou o culpado ou não do negócio lá. Porque o diabo soltou aquele cavalo no meio da pista. E aí, graças a Deus, essa semana a gente conseguiu um acordo assim razoável, bom para as duas partes. E o caso foi encerrado exatamente hoje, sem precisar ir para julgamento nem nada. E o meu coração nesse tempo, principalmente na época do Fire, eu estava, meu Deus, resolve isso. Porque o meu coração estava temeroso de um juiz decidir contra mim, pegar uma porção aí de dinheiro. Nosso coração deve pensar no Senhor. Haverá um dia do juízo final, do tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante de um juiz justo, santo, e cada um de nós vai prestar contas. Meu amado, se você é joio, é época de se converter ao Senhor. É época de se tornar trigo. Estar na igreja não te garante entrar no celeiro de Deus. Seus frutos têm que provar isso. O evangelho é um evangelho de transformação e de nova vida em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos conversar um pouquinho com o Senhor. Convoco a igreja. A igreja vem para as quintas proféticas. Quinta profética é pancada. É paulada. Você sai daqui todo torto. Mas muda. Tem crente que só vive do domingo. Aquele oba-oba do domingo. Que a gente prega também muito para os visitantes. Tem uma mensagem. Mas vem para ser confrontado. Na quinta-feira é época de apanhar. Não falta. Você vai ser transformado pela exposição do evangelho do Senhor. Porque eu entendo que quem está na quinta aqui é a igreja. Na raiz. Aí eu me dou uma liberdade maior de descer a paulada na igreja de uma maneira mais... Vem para ser transformado. Para que nós sejamos 100% trigo. Amém? Profetize isso nessa igreja de Deus. Que essa igreja seja 100% trigo. Em nome de Jesus. Cada vida do meu GF seja trigo no Senhor. Não brinque com a palavra. Não esteja aqui por estar. Deus, em nome de Jesus, que essas vidas que aqui estão, meu Pai, possam realmente frutificar. E na época da colheita, meu Pai, todos aqui que o Senhor tem confiado a nós, sejam guardados. Estejam no celeiro do Senhor. E brilhem como o sol diante do Senhor, meu Pai. Que todos aqui que estão se sentindo desmotivados, porque têm olhado demais para os problemas, para as dificuldades, para os erros de líderes, de outras pessoas, têm focado demais no joio, Pai. Que os nossos olhos estejam fitados no Senhor. Não permita que nós sejamos uma geração de inquisitores, de fariseus, que vai estar no meio do povo, apontando, julgando, tentando desmascarar e tentando separar um do outro. Não é nosso papel. Que a Tua palavra diz que nós venhamos a obedecer, que a gente espere o tempo do Senhor. Dê tempo para que vidas sejam transformadas e provem pelos seus frutos, são trigo de verdade. E ao mesmo tempo, o joio, quando for revelado, que a Tua igreja se coloque, se posicione e seja, meu Deus, também instrumento do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. E cada vida aqui, nessa noite, seja confrontada. Se há joio no nosso meio, que haja conversão verdadeira, encontro com o Senhor. Se estão vindo por vir, que se estão aqui na seara, num terreno por estar, que venham para frutificar, para servir, para ser amado, para amar, para estender a mão, para fazer parte, para estar junto, e que os nossos frutos nos encurvem diante do Rei dos Reis. Os nossos joelhos se dobrem, quanto mais a gente faça, mais a gente desapareça no Senhor, porque assim
teu olho baterá sobre nós, sobre esse terreno, sobre essa seara, e reconhecerá os encurvados, aqueles que escolheram desaparecer, como prova que são trigos no Senhor. Muda nosso coração, que a gente faça tudo para a tua glória, que somente o